Deixa eu contar uma história bem rapidinho. Alguns anos atrás, um grupo de pessoas saiu de casa bem cedo, ainda de madrugada. Gente muito diferente entre si, que provavelmente nunca teria se encontrado em outra situação. Eles não eram amigos, não pensavam igual, mas por algum motivo eles estavam todos indo para o mesmo lugar. Aí no caminho, para passar o tempo, eles começaram a conversar. Aí alguém contou uma história engraçada, outro contou uma história repleta de imoralidade. Teve quem contasse história para se fazer de virtuoso, teve quem contasse história para impressionar os outros, teve quem contasse história para atacar os outros. E, sem perceber, cada um foi se revelando ao contar aquelas histórias. Não assim pelo jeito que viveu, mas sim pelo jeito que eles escolheram para contar, que acabavam entregando quem eles eram. Agora deixe eu fazer uma pausa aqui. Vocês acabaram de perceber o que eu fiz? Eu contei uma história normal, fraca, por sinal, e enquanto eu contava, eu escolhi o que eu queria mostrar e o que eu queria esconder. E o livro que eu vou abordar aqui hoje faz exatamente isso. E que livro é esse? Contos da Cantuária, de Geoffrey, Chaucer. Um livro que entende que toda narrativa é um gesto, um jeito de se colocar diante dos outros. E que nesse gesto, quase sempre, a gente acaba escapando quem a gente também é. Então, fica aí que hoje nós vamos falar de Cantos da Cantuária. Antes de começar, como é já de costume, eu gosto de dar aquela introdução, como sempre faço. Então, eu vou contextualizar um pouquinho quem foi Chaucer e quando ele escreveu isso. Geoffrey Chaucer viveu entre 1343 a 1400, em plena Idade Média. E ele não era um nobre, nem era um clérigo, era mais ou menos um burocrata, um tipo de funcionário público. Ele trabalhou por vários anos para os reis ingleses, fazendo de tudo. Diplomacia, cobrando impostos, supervisor de obras e justamente por circular em todos esses ambientes, da corte aos bordéis, dos palácios às tavernas, ele conhecia todo tipo de gente. Ele observava tudo e ele começou a escrever Contos da Cantuária por volta de 1387, mas acabou morrendo antes de terminar. E o plano original era bem ambicioso. Eram 30 peregrinos, cada um iria contar 4 histórias, 2 na ida, 2 na volta, mas isso daria 120 contos. Mas ele acabou escrevendo só 24. Mas assim, mesmo assim incompleto, é uma obra-prima. E assim, tem um detalhe, Chaucer escreveu em inglês médio. Na época, a literatura séria era escrita em latim ou em francês. Em inglês era considerado uma língua de camponês, sabe? De gente sem cultura. Mas Chaucer disse, foda-se, vou escrever na língua que o povo fala mesmo. E com isso ele praticamente inventou a literatura inglesa moderna. Então, qual é a estrutura do livro? Assim, era uma primavera, em abril, e um grupo de 29 peregrinos se reuniram numa estalagem em Londres, o Tobar Inn, uns nomes que eu não vou saber dizer, viu? Então não mangue não. E para fazer essa peregrinação até a cidade, onde ficava lá o túmulo de Thomas Becket, que era um santo muito venerado na época, aí o dono da estalagem, Bailey, propôs um desafio para tornar a viagem menos entediante. Cada peregrino deveria contar 2 histórias, 2 na ida, 2 na volta. E quem contasse a melhor história ganharia um banquete pago por todos os outros quando voltarem. E aí começaram os contos. Mas assim, o mais interessante é que Chaucer, ele não contava
as histórias assim aleatoriamente. Ele mostra quem tá contando, como essa pessoa conta e por que ela tá contando daquele jeito. Nenhuma palavra é colocada sem intenção. Cada personagem é construído com detalhes bem realistas. E ele mesclou muitas camadas sociais. O narrador, que é o próprio Chaucer inserido na história, ele descreve cada um como se veste, como fala, as manias, os vícios, as virtudes. E as histórias que eles contam refletem perfeitamente quem eles são, de onde eles vieram. É tipo assim, uma análise psicológica daquela classe social a qual o personagem fazia parte, tá entendendo? Mas assim, sem mais delongas, vamos entrar na história. Mas ó, assim como foi em Metamorfose, eu vou falar só sobre algumas, porque senão o vídeo vai ficar infinito. São muitas histórias mesmo. Então, assim, como falei, eu vou falar sobre as principais. E vou começar falando sobre a história do cavaleiro. No meio lá, né, do grupo tinha um cavaleiro nobre, um veterano de várias cruzadas, e ele é o mais respeitado ali do grupo, né? E por isso ele foi o primeiro. E a história que ele conta é um romance cavalheiresco clássico, normal. Se passava na Grécia Antiga, dois primos, um de nome Palamão e outro de nome Acirta, algo assim, estão presos numa torre. E eles olham pela janela e veem uma mulher linda chamada Emília, uma princesa lá, caminhando lá pelo jardim. E os dois se apaixonam instantaneamente. E aí começa aquela rivalidade, né? Ah, um dizia, um é minha e o outro não, ela é minha, eu vi primeiro, esse tipo de coisa. E mesmo eles sendo primos, melhores amigos, eles se viram inimigos, eles viram inimigos mortais por causa de uma mulher que nem sabe que eles existem. E a Cirta, ele é libertado, mas é banido lá do reino. Palamão fica preso, mas pelo menos pode ver Emília todo dia, sabe? E aí, quem sofria mais? Quem tem o pior destino? Aí, anos depois, a Cita volta disfarçada e consegue um emprego no palácio só para ficar perto de Emília lá olhando para ela. E Palamão acaba escapando da prisão. Então, os dois lá acabam se encontrando na floresta e decidem resolver tudo no duelo. E mas lá o duque Teseu, ele estava por lá e descobriu tudo, e ele acaba propondo um torneio. Cada um vai trazer 100 cavaleiros, um torneio grandiosíssimo. E quem vencer fica com a mão de Emília. E aí, antes do torneio, cada um reza lá para um deus diferente. A divindade lá grega, Palamão reza para Vênus, deusa do amor. A Cita reza para Marte, deus da guerra. E Emília, que ninguém perguntou o que ela queria, a coitada, reza para Diana, a deusa castidade, porque ela não queria casar com nenhum dos dois. Mas, se for inevitável, que seja com quem realmente amasse ela, era o desejo dela. E aí o torneio acontece e a Cita acaba vencendo. Ele tá lá comemorando e o cavalo dele tropeça. E isso foi os deuses que manipularam isso aí. E ele acaba caindo e fica mortalmente ferido. E aí, antes de morrer, a Cita pede pra Emília casar com Palamão. Ninguém, porque ele era um homem bom e realmente merecia, era um homem honrado. E aí, anos depois, Palamão e Emília se casam. E acabam vivendo lá, felizes. Mas repare o seguinte: a história é uma história de cavalaria perfeita. Honra, destino, amor, cortês, tudo aquele negócio. Exatamente o que você esperaria de um cavaleiro nobre contando, né? Ela é a idealização romântica com torneios e deuses gregos. O cavaleiro tá lá mostrando o valor da nobreza, da honra, da lealdade e também do fatalismo, né? E a ideia de que o destino controla tudo e você só pode aceitar com dignidade aquilo, né? Aí agora, indo para um conto totalmente oposto a esse, que foi o conto do moleiro. Esse moleiro, ele era um daqueles caras alcoólatras, grosseirão, sabe? Aí a história dele era sobre um carpinteiro que foi corno, foi traído por sua mulher. E era uma história bem assim, só você vendo. Tinha um carpinteiro, um velho, de nome João, que ele era casado com uma garota jovem e bonita que se chamava Ellison. E aí, obviamente, foi um casamento arranjado por interesse, né?
E aí um estudante de nome Nicolau aluga um quarto lá na casa deles e Nicolau estava bem mal intencionado. Ele queria pegar a mulher do véi, sabe? E aí ele... E ela topa na mesma hora, sabe? Mas qual era o problema? O velho, né? E aí o que é que ele decide fazer? Aí Nicolau bola um plano lá, ele finge ter tido uma visão profética que vai vir outro dilúvio. E aí? Tipo o de Noé. Aí ele monta, chama eles, né? Olha, a gente precisa se preparar. Aí o carpinteiro, que é meio burro e supersticioso, ele acaba acreditando. E aí Nicolau dá lá as instruções, olha, pendure 3 tinas no telhado, uma para você, uma para sua esposa e uma para mim. Aí quando começar as enchentes, quando elas vierem, a gente corta as cordas e flutua. E aí João cai no papo lá dele, sabe? E faz tudo bem direitinho. Ele sobe as tinas e fica lá esperando o dilúvio, rezando, né? E enquanto isso, Nicolau e Elson estavam se pegando lá embaixo. Passaram a noite todinha mantendo relações. E tem mais. Tem um terceiro cara na história, um tal nome Absalão. Absalão. É um clérigo metido a galã que também estava apaixonado por Elson. Aí, tarde da noite, Absalão vai até a janela lá do quarto e implora pra Elson um beijo. Aí Elson tava bem irritada, né, com aquela petulância dele e decide meio que pregar uma peça nele. Aí ela bota lá a bunda, as nádegas pra fora da janela e Absalão lá no escuro acaba beijando, né, o orifício, o reto dela. Aí ele fica, né, puto, né? Porra, isso não é a boca não, isso é outra coisa. Aí ele fica furioso, pega um ferro lá e uma brasa, né, e volta pra se vingar. Aí ele pede mais um beijo, mas dessa vez quem aparece na janela é Nicolau, que solta acaba soltando uma flatulência, um negócio bem baixo mesmo, na cara dele, né? E aí Absalão ele enfia um ferro, né, em brasa no reto de Nicolau, as coisas. E aí Nicolau sai gritando por água, né? Água, água, por favor. Aí João lá em cima, o velho, né, que tava lá, ele solta as cordas, né, achando que o dilúvio tinha chegado. E aí as tinas despencam do telhado e ele acaba quebrando o braço. Aí os vizinhos acordam, desmantelam o tamanho do mundo, barulho. E João tenta explicar sobre o dilúvio, tudo, e todo mundo ri dele, do velho, né? Acham que ele ficou louco. E assim meio que a história termina, né? O velho lá, João, acaba sendo humilhado publicamente, e Nicolau fica com a bunda lá queimada, e Absalão fica traumatizado e Elson não sofre consequência nenhuma. E assim, como vocês podem ver, uma história bem vulgar mesmo, escatológica, sem moral, sabe? Só caos e sacanagem. Mas aí que tá, essa história, essa escatologia toda é proposital. O moleiro, ele tá rebatendo o conto do carpinteiro, tá dizendo, olha, vocês que são da nobreza, vocês contam isso, essas histórias de amor, esses cortejamentos, essa honra, mas a realidade da gente é essa aí, é tipo sujeira, é coisa engraçada, cheia de putaria, e é justamente a voz do povo que era, ali está refletindo a voz do povo, que era exatamente antagônica à voz da elite. E aí tem também o conto da mulher de Bath, sei lá, meu nome. E quem conta era uma mulher chamada Ellison, não a Ellison do conto anterior. E essa daí já é da classe média. E ela foi casada 5 vezes. E ela sempre estava viajando sempre viajava nessas peregrinações o tempo todo. E ela era cheia assim de opiniões, sabe? Antes de contar a história, ela faz um prólogo gigantesco, tipo, ela fala mais no prólogo do que na própria história. E o que ela falava tanto? Ela falava só sobre sexo, casamento e poder. Sempre essas 3 coisas estão envolvidas, era a dinâmica aí dos contos dela. E ela dizia, todo mundo critica a mulher que casa várias vezes, mas por que a Bíblia não proíbe? Deus disse crescer e multiplicar, então eu estou cumprindo, né? E ela contou como manipulava os maridos dela, né? Os 3 primeiros eram velhos e ricos, e ela casou só pelo dinheiro mesmo. E ela deixa isso bem claro, ela controlava eles justamente com o sexo. Se eles queriam algo, eles tinham que pagar, se eles quisessem algo com ela, né? Literalmente. E o quarto marido, depois, era um infiel. Então ele acabava flertando
com ela, desculpe, acabava flertando com outros homens para deixar ele com ciúme, sabe? E o quinto era um jovem, bonito, mas era extremamente machista e insuportável. Ele lia para ela todo dia livros de histórias de mulheres más, sabe? Eva, Dalila, Cleópatra, só para irritar ela, sabe? Aí um dia ela arrancou as páginas lá do livro e jogou tudo, tocou fogo em tudo. E ele acabou batendo nela. E ela caiu, se fingiu lá de morta e ele ficou desesperado, né? No instante se aperreou e aí achando que tinha matado ela, né? Mas ela levantou-se, né? E viu lá o alívio que ele teve, mas olha, ela acabou fazendo uma de exigência, que agora ele tinha que obedecer ela e que ele lá em estado de desespero acabou concordando com tudo, né? E aí, finalmente, eles acabam sendo felizes. Eu conto mais ou menos assim. Porque ela tinha o controle agora sobre ele, né? E aí, é o seguinte, Chaucer nessa história, ele estava exatamente engajando a causa feminina, com essa mensagem, né, de que as mulheres queriam mais soberania, que queriam mais poder sobre as próprias vidas, sobre os próprios corpos, sobre os maridos também, coisa que era quase inexistente, né, naquela época medieval. E aí ela conta depois uma história para provar toda essa situação. A história era mais ou menos assim: tinha um cavaleiro da corte do rei Arthur que tinha estuprado uma mulher e ele é condenado à morte. Mas a rainha acaba intervindo, né, e dá uma chance para ele. Ela diz: olha, se você descobrir o que as mulheres mais desejam no mundo, eu te perdoo. E ele acaba todo, vagando por toda a região, perguntando para todo mundo. E cada mulher dá uma resposta diferente. Mulher que diz, não, é riqueza, outra diz beleza, outra diz atenção, outra fidelidade, liberdade. Aí no último dia, como ele não tinha achado, né, a resposta definitiva, ele estava desesperado, ele encontra uma velha lá, uma bruxa lá, uma feiticeira, e ela diz: eu sei a resposta, mas você tem que prometer que vai me dar o que eu pedi depois. E aí ele, tudo bem, eu prometo. Ele concorda. Aí ela diz, né? Olha, as mulheres querem soberania, querem controle sobre os maridos e sobre si mesmas. E aí ele volta lá para a corte, né? Dá lá a resposta e todas as mulheres acabam consentindo e concordando e ele é perdoado. E aí a velha lá, né? Aparece para cobrar, né? O pedido. Qual era o que ela iria cobrar nele, né? Que ele casasse com ela. E ele fica horrorizado, né? Porque ela era feia, era pobre, era velha, né? Velha. Mas ele não teve escolha, ele honrou com a palavra. Aí na noite de núpcias, né? Ela pergunta: você me quer jovem, bela, mas infiel? Ou velha e feia, porém devotada? Aí ele assim, sabe, homem, é, você escolhe, sabe? Decisão é sua. E aí acontece que no momento que ele dá poder a ela, ela se transforma numa mulher jovem, linda e fiel ao mesmo tempo. E qual seria a moral disso tudo, né? Que quando você desse o controle para a mulher, todo mundo sairia ganhando. Pra gente, assim, a gente não vê muita coisa nessa história, mas para aquela época, para aquele nível de sociedade que a gente que tinha de patriarcal, era uma coisa revolucionária. Chaucer ele exatamente está dando a uma mulher a fala abertamente sobre assuntos como sexo, dinheiro e poder, né? E isso desafiava completamente as expectativas sociais daquela época ali do período medieval. Aí tem também o conto do Perdoador, né? E quem contava esse conto era um vendedor de indulgências da igreja. Era um cara que vivia literalmente vendendo perdão divino. E Chaucer, ele descreve como um homem meio afeminado, possivelmente eunuco e definitivamente corrupto. E o mais chocante era que esse perdoador, né, esse charlatão, ele admite tudo. Nas histórias ele falava abertamente o quão corrupto, o quanto desonesto ele era. Ele, olha, meu trabalho é enganar idiotas. Eu vendo relíquias falsas, osso, eu digo que é osso de santo, mas na verdade é osso de porco. E tecidos, ele dizia que, ó, ele tinha tecido sagrado, mas tecido é que ele compra no mercado, sabe? E cobrava caro, viu? Ele disse que tinha ganhado muito dinheiro explorando a fé alheia.
e não se importava nem um pouco. E ele prega, pregava contra a avareza, né? Mas era o mais ganancioso que tinha ali deles. E aí ele conta uma história com assim, com um foco na moralidade, que era assim, tinha três jovens bêbados, né, que estavam lá numa taverna, quando ouvem lá, né, o povo estava dizendo que a morte andava por aquela região, matando gente, fazendo vítimas. E eles lá no auge da arrogância, né, alcoólica, aí eles decidem, rapaz, vamos encontrar essa morte, né, e vamos matar ela, para mostrar que a gente é mais forte que a morte. E aí eles saem lá cambaleando, tudo na lombra, né, na lombra do arco. E aí eles saem cambaleando lá pela estrada e encontram um velho misterioso. E eles perguntam onde estava a morte. Aí o velho aponta, né, rapaz, você tá vendo ali aquela árvore? Pronto, tá mesmo embaixo dela, mas tá assim distante, né? E aí eles correm, né, e encontram lá a árvore. E nessa árvore tem um baú cheio de ouro. E tipo, eles esquecem da morte, eles só querem saber agora lá do ouro, né? E eles fazem lá a divisão, né? Mas aí começa a paranoia, né? Como transportar o ouro sem serem roubados, né? E eles decidem esperar o anoitecer lá. E manda aí eles falam lá pro mais novo, né? Vá comprar ali uma comida e um vinho pra gente, né? E aí enquanto o mais jovem, né? Vai e aí os outros dois ficam tramando. Olha, quando ele voltar, a gente mata ele. Aí dividimos o ouro só para dois, né? Mas o jovem, ele também estava tramando lá na cabeça dele. Ele compra um veneno para colocar no vinho, pensando em matar os dois e ficar com tudo, né? Aí ele faz isso. E o jovem volta, os outros dois lá já estavam bolando, né, a morte dele, o esfaqueiam e depois comemoram bebendo o vinho envenenado que o jovem tinha comprado. E acabam morrendo, né? E a morte não precisou fazer nada. A avareza matou os três, né? Nesse conto, Chaucer ele colocou um clérigo para denunciar os pecados que ele mesmo vivia, né? Aí o paradoxo, mas não só ele, mas toda a casta religiosa daquela época, né? Era uma crítica exatamente a isso. E fora essas histórias, tem inúmeras outras. Tem um conto do frade atacando advogados corruptos, o conto do O Homem da Lei, sobre a princesa sofredora, o conto do mercador sobre um velho que casa com um jovem e é traído. Mas eu não vou poder falar, porque senão esse vídeo vai ficar infinito, né? Eu já contei demais. Então, assim, o que é que dá para extrair de Contos da Cantuária? Que Chaucer está fazendo um retrato completo da sociedade medieval daquele tempo. Não só dos nobres, não só dos santos, mas de todo mundo. Ele mostra comerciantes, artesãos religiosos corruptos, camponeses espertos, nobres decadentes. Ele expõe a hipocrisia em todos os níveis, em todas as camadas sociais. A igreja que pregava humildade, mas extremamente gananciosa. Os nobres que falavam sobre honra, mas são os mais assim violentos, né? E as mulheres que eram reprimidas, mas tentavam de alguma forma encontrar formas para exercer seu poder. Os pobres que eram simples, né? Mas eram extremamente espertos, muito malas, sabe? E tem muitos contos que envolvem sexo, tem um bocado. E sem pudor, adultério, desejo, manipulação sexual, tudo isso aparece. Porque eu acho que Chaucer ele tinha aquela noção de que naquela época sexo também era poder, era moeda de troca, era fonte de conflito. E ignorar isso, eu acho até que seria ignorar metade da experiência humana, sabe? Cada personagem acredita ser como se fosse assim, um protagonista da própria história, sabe? O cavaleiro acha que honra é tudo, a mulher de Bath acha que controle é tudo, o perdoador acha que o dinheiro é tudo, sabe? E ninguém está totalmente certo. E também ninguém está totalmente errado, né? O livro
ele não tem uma conclusão, sabe? Não tem assim um final, algo que amarre tudo. Chaucer morreu e antes de terminar, os peregrinos nunca chegaram, né, em Canterbury e a gente nunca descobriu, né, quem ganhou o tal concurso aí na taverna, né? Então a jornada fica em aberto. E talvez seja até proposital, né? Porque, sei lá, a vida também é um pouco assim, né? Você tá sempre no meio da jornada, sempre contando histórias nesse caminho, né? E também sempre ouvindo histórias dos outros, tentando entender quem você é através do que você conta e do que você também escuta. Então, Contos da Cantuária influenciou muita coisa que veio depois, viu? Boccaccio tinha feito algo parecido com Decamerão, mas Chaucer foi mais além. E Shakespeare leu Chaucer, Milton leu Chaucer. Qualquer escritor inglês desde 1400 bebeu dessa fonte aqui. E, meus amigos, esse é Contos da Cantuária. É um livro que mostra a Inglaterra medieval como ela realmente era. Suja, engraçada, hipócrita, profunda, vulgar e posso dizer também que bastante humana. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Vou ficando por aqui. Valeu!